Boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a mais uma live, onde vamos falar aqui sobre as lições que a Bíblia nos traz, sobre as lições que conseguimos extrair da Palavra de Deus. Como sempre aqui, que bom que você está assistindo, que bom que você está presente aqui nessa live, ou assistindo o vídeo depois, que eu subo sempre ali na plataforma do YouTube e também deixo gravado aqui no Instagram. Aonde você estiver assistindo, seja muito bem-vindo e saiba que você está aqui por um motivo. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que trouxe você aqui, porque ele quer falar de algum modo com você, assim como ele fala comigo constantemente, nos trazendo lições para o nosso dia a dia. Hoje vamos dar continuidade aqui às lives, aos vídeos, e vamos falar um pouquinho mais sobre o que a Bíblia traz. Mas antes, eu tenho que recapitular com vocês sobre a última live, o último vídeo, para você se situar ali sobre os assuntos que estamos falando, certo? Estamos falando sobre o Novo Testamento e o último assunto foi sobre o tanque de Betesda, ali onde falamos sobre a cura do paralítico que há 38 anos não sabia o que era andar e ali Jesus, num sábado, curou, e como que isso tem implicações na vida desse paralítico, e não só isso, mas há implicações em como nós vemos o sábado, certo? Então, se você tiver a oportunidade, depois volta lá no vídeo, assiste, para que você também entenda as lições ali que esses versos nos trazem, e talvez você também extrair ali lições maravilhosas desse relato do tanque de Betesda. Dando continuidade, hoje vamos falar sobre João Batista, sobre a prisão e morte desse grande profeta que preparou o caminho para Jesus Cristo. A gente já falou um pouquinho sobre João, tem alguns vídeos aí que você pode ver depois. Falamos sobre o ministério dele, sobre a sua infância de abnegações, de domínio próprio. João Batista foi uma pessoa que teve muito domínio próprio, muita temperança, porque ele tinha uma missão muito importante: preparar o caminho para o Salvador. E ele fez isso com maestria. Só que, como recompensa pelas suas ações, ele acabou sendo preso. Porque João Batista, ele em momento nenhum, ele fazia distinção de pessoas. Em momento nenhum ele falava de um jeito para as pessoas mais importantes, mais poderosas, ou falava de outro modo para pessoas mais humildes. Ele sempre estava do lado da verdade, ele sempre trazia a correção que o Espírito Santo ali colocava nos seus lábios, e isso causava um certo desconforto para as pessoas que gostavam ali de estar agarradas ao pecado. Infelizmente, nós sabemos que muitas das vezes nós nos agarramos ao nosso pecado, aquele pecadinho de estimação, e não queremos largar de jeito nenhum. E isso fez com que João Batista falasse sobre Herodes Antipas, né? Que era ali o rei da Judéia, né? O rei Herodes ali. E Herodes ele tinha um relacionamento com Herodias, que era a esposa do seu irmão. Esse relacionamento não é muito saudável, né? E nem era certo, porque afinal ela era a esposa do seu irmão e eles mantinham ali um relacionamento. E João Batista, ele não fez distinção de quem era Herodes ou das consequências que isso podia trazer ao apontar o erro, ao chamar o pecado pelo nome. E isso fez com que ele fosse preso ali, né? Separado dos seus seguidores, separado ali do seu local que ele estava acostumado, o deserto, separado da sua missão ali de pregar o arrependimento, de pregar a transformação das pessoas. E isso foi passando os tempos, né? Por mais que Herodes ele estava cometendo sim esse pecado, ele era muito influenciado por Herodias, né? Tanto é que a prisão aconteceu muito mais por causa que Herodias não suportava João Batista. Porque Herodes ele sabia, né, da história do seu povo, ele sabia quantos reis haviam perseguido profetas de Deus e as consequências que isso trazia. Então João Batista tinha um pouco, Herodes tinha respeito por João Batista, né, e tinha noção de que ele era enviado por Deus, ele não duvidava disso. Mas também para não deixar Herodias ali, a mulher que ele tinha um relacionamento meio de lado, ele acabou cedendo ali aos pedidos de Herodias, certo? E isso trouxe muitos problemas, a gente vai ver um pouquinho depois. Ali, depois que acontece tudo isso, João Batista é jogado na prisão, onde ele fica ali por um bom período de tempo, e a gente sabe que o isolamento
Porque imagina, João Batista ele estava acostumado com outro estilo de vida, com estar ao céu aberto, ao meio à natureza. E agora ele estava preso numa cela, sozinho, sem ninguém, sem poder fazer sua missão, o propósito da sua vida, aquilo pelo qual ele foi criado desde que ele nasceu. E tudo isso foi culminando para que ele se tornasse uma pessoa mais depressiva, ele se tornasse uma pessoa mais triste, chegando até mesmo a surgir algumas dúvidas, alguns sis na cabeça de João Batista. Como assim, né? A gente vê que ele faz uma pergunta para Jesus um pouco mais à frente. Isso está lá em Mateus 11, Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 7. Tá? Se você quiser se localizar na Bíblia para ler depois. Isso traz algumas perguntas na cabeça de João Batista, tanto que ele pergunta para Jesus, né? Se ele era realmente aquele que eles estavam esperando ou se eles deviam esperar outro. Então pensa, João Batista, que foi quem batizou ali Jesus Cristo, que viu a pomba descer, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, viu o céu se abrindo e a voz de Deus falando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E mesmo assim, a depressão, o isolamento, toda a parte ali, tudo o que estava acontecendo com o João Batista fez com que ele surgisse algumas dúvidas, né? Surgisse aquela questão: e se não for bem assim? E se Cristo não for o Messias? Será que eu joguei fora tantos anos da minha vida à toa? Será que eu fiz essa missão à toa? Ou será que eu fiz a missão só que eu não fui aprovado por Deus? Sabe aquela incerteza, aquela ansiedade que sempre acaba consumindo o nosso ser? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? E nós somos pecadores, nós estamos propensos ao erro constantemente. Mas sempre surge essa dúvida, né? Será que a gente foi reprovado por Deus ali pelos nossos atos? E isso passou pela cabeça de João Batista, isso passou por esse profeta que foi tão importante, tá? Porque na cabeça dele, ele também imaginou, muito provavelmente, né, que a gente abre uma licença literária, porque a gente não sabe realmente o que ele pensou, a gente só sabe sobre a pergunta, mas eu imagino que talvez ele pensou que, olha, eu estou fazendo aqui o trabalho de Deus, eu estou pregando sobre arrependimento, com certeza eu estou preso, mas logo, logo Cristo vai vir e vai me libertar, né? Cristo vai tomar o trono, assim como muitos ali pensavam ser a real missão de Cristo era tomar o trono, era libertar o povo do jugo de Roma, dos líderes ali que só causavam dor e sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe que a missão de Cristo não era essa. E desde o começo, Cristo deixou bem claro a sua missão, né? Desde o começo, o propósito pelo qual ele veio foi bem claro. A gente até encontra em Isaías 61:1, né? Que é uma profecia a respeito de Jesus, que fala assim, ó: o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, ele veio realmente para essas pessoas que estavam aflitas, né? E João Batista, assim, por mais que essas dúvidas surgiam, ele foi um grande mensageiro, né? Ele já estava sobre a luz da verdade, né? Ele já havia sido impactado por Cristo, ele já havia recebido a verdade, só que muitas outras pessoas não haviam recebido essa mensagem. Muitas outras pessoas estavam nas trevas, eram prisioneiros realmente das trevas e estavam na ignorância, sem saber muito sobre o Cristo, né? Sem saber muito sobre a missão, sem saber sobre o que ele veio fazer e quem ele era. Então, esse foi o propósito de Jesus vir aqui, certo? E quando João Batista faz essa pergunta para Jesus, e ele não faz pessoalmente, né? Alguns dos seus discípulos vão visitá-lo na prisão, e ali ele pede para que esses discípulos levem essa pergunta até Jesus. E quando Jesus recebe essa pergunta, ele não responde ela de imediato, né? Ele continua o seu trabalho curando enfermos, né? Dando vista aos cegos, dando recuperação, cura aos paralíticos, aos coxos, né? Tantas outras enfermidades ali que eram trazidas até Jesus, ele estava curando, ele estava ali falando, conversando, chamando as pessoas ali para acordarem para o que estava acontecendo, para acordarem para o seu arrependimento, para a sua salvação. E os discípulos de João Batista viram tudo isso, acompanharam isso de perto. E ali depois Jesus manda, né, uma mensagem para João Batista, manda
falando ali para João Batista, quer ver? Para que eu não fale nada. Para que eu não fale nada de errado, ele responde. E o que ele responde a gente encontra. Aqui, ó. Ele fala assim, ele pede para que eles viessem, e isso daí tá lá em Mateus 11:6. Pede para os discípulos irem até João Batista e falar assim, né? Falar sobre tudo que eles haviam testemunhado, todas as curas, tudo que havia acontecido, e acrescentando: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, assim, era uma mensagem direta para João Batista, porque ele ficasse tranquilo que a obra estava sendo feita, que essa obra só estava sendo possível ser feita pelo o começo que João Batista fez, né, pelo preparo do caminho ali, e que agora era a hora de Cristo fazer a obra. Essa obra que Isaías profetizou lá no capítulo 61:1, e falar para que ele não se preocupasse, não se escandalizasse, porque as coisas estavam ocorrendo como deveriam ocorrer. E assim, a gente fica uma pergunta, né? E por que será que João, né, não foi liberto da prisão? Por que será que teve que acontecer tudo isso? E aqui a gente pode fazer algumas considerações, alguns pensamentos, tentar descobrir algumas respostas, né? Mas João foi apenas o primeiro de muitos que infelizmente sofreriam, né? Que infelizmente teriam que beber desse cálice da perseguição, do martírio, né? A gente vê como que Cristo sofreu, como que os discípulos sofreram, foram presos, torturados, mortos. E João Batista foi ali realmente o primeiro, o pioneiro ali dessa geração de seguidores de Jesus Cristo, essa geração ali de pessoas que realmente impactaram o mundo, que sofreu essas consequências. E muito provavelmente ele foi um grande exemplo e uma grande influência para que quando os discípulos passassem pelo mesmo que João passou, fossem presos, fossem ali condenados à morte, eles se lembrassem desse exemplo que João Batista passou para eles. E não só isso, mas também porque a coroa que todos estavam almejando, né, a esperança não residia nessa terra, não residia em algo que eles podiam ver, que eles podiam tocar. Era uma esperança de algo no futuro, de uma nova terra, um novo lar, um novo céu. Então, por mais que João ali talvez fosse liberto da prisão, ele viveria apenas mais alguns anos nessa terra e depois dormiria, descansaria e aguardaria Cristo voltar do mesmo modo. Então, assim, perto de uma eternidade com Deus, o que são alguns anos a mais? E João Batista passou por isso, e não só isso, depois ali Salomé, filha de Herodias, ali, junto com sua mãe, bolam um plano ali para que Herodes, que estava ali muito propenso a libertar João Batista, né, da sua prisão, tivesse que condenar João Batista à morte, né? Elas seduzem ali Herodes no meio de uma festa, com muita bebida, com muita diversão, e ali, no meio de tudo isso que estava acontecendo, Herodes promete que cumpriria qualquer coisa que Salomé pedisse, né? E Salomé pede a cabeça de João Batista ali, por influência da sua mãe, por ordem da sua mãe, ela pede isso. E Herodes, na frente de tantas pessoas, não poderia voltar na sua palavra como rei. Entrega a cabeça de João Batista ali para Salomé, que entrega para sua mãe Herodias. E ali João Batista acaba morrendo ali nessa ocasião. Mas o mais incrível é que mesmo ele passando por isso, mesmo ele morrendo, ele morreu com a certeza de que ele havia cumprido a sua missão. Ele morreu com a certeza que Cristo era o Messias, que estava para vir e estava ali transformando, né, todo o plano, todo o nosso mundo, tudo que estava acontecendo e cumprindo assim o plano de salvação. Esse era Jesus Cristo, esse era quem estava ali fazendo o seu ministério, fazendo a sua missão. E João Batista foi uma peça fundamental. Sabe? Por mais que ele viveu de uma forma muito mais modesta que muitos profetas, por mais que ele viveu uma vida de abnegação que talvez muitos poucos viveram de igual modo, ou pior, né, que ele, mas mesmo assim, ele foi honrado na sua vida, né, na herança que ele deixou ali para as outras gerações, para os discípulos de Jesus, e com certeza será muito honrado ali quando Cristo voltar, porque ele foi
o profeta que preparou o caminho para o Messias. E ainda falo mais, porque ele foi ainda mais honrado do que outros profetas, porque é incrível, né? Os outros profetas profetizaram e falaram sobre uma esperança que estava muito distante deles, que eles não viram acontecer. Eles profetizaram sobre o Cristo, Isaías profetizou, Jeremias profetizou sobre a vinda de um Cristo, só que eles não viram. Eles tinham essa fé e essa certeza em algo que haveria de vir. João Batista falou sobre algo que ele estava vendo. Ele falou sobre esse Messias, esse Cristo, que estava ali, vivendo na mesma geração que ele. Ele pôde ver ali os primeiros passos do ministério de Cristo. Ele pôde ouvir sobre as primeiras curas, as primeiras transformações que aconteceram. E ele foi peça fundamental no plano de salvação ali, no plano que Cristo ali estava cumprindo agora, estava no clímax do plano de salvação. João Batista foi uma peça fundamental. Então, como é bom, não é? A gente entender que mesmo que passamos por lutas e aflições, por meio que às vezes as coisas não estejam bem, as coisas não estão dando certo, mas mesmo assim há um propósito por trás de tudo. E se muito provavelmente, se nós soubéssemos do resultado no final, se nós soubéssemos do que aconteceria no futuro conosco, nós, de livre e espontânea vontade, aceitaríamos passar por tudo isso, aceitaríamos passar pela dor, pelo sofrimento, para que o plano de Deus se cumpra, para que a missão seja cumprida, para que o plano de salvação realmente aconteça. Então, se coisas ruins estão acontecendo com você, confie que há um propósito maior, há um plano maior. Deus não dá as lutas para os seus filhos à toa. Tudo tem um propósito, seja para você ou seja para outras pessoas. Mas saiba que tem um propósito divino por trás disso. E mais um assunto que eu queria falar, que também está ali bem próximo desses capítulos, né, que é o profeta Daniel, que identifica Jesus como o Cristo. Quando você vai lá para Daniel, e eu não vou voltar para o Velho Testamento, tá? A gente já falou sobre Daniel, tem um vídeo que eu fiz aqui, uma live gigante que eu falei sobre os 6 primeiros capítulos de Daniel, tá? Eu não vou ficar aqui uma hora falando de novo, fiquem tranquilos, mas ali a gente vai voltar um pouquinho numa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel recebeu essa profecia ali sobre as 2.300 tardes e manhãs, e elas apontavam para Cristo. Quando Daniel ele recebe, né, essa profecia, e aqui eu vou até pegar aqui minha cola, porque é uma profecia bem complexa para entender, mas se você pesquisar no Google, tem imagens explicando, tem vídeos que vão explicar muito melhor do que eu aqui em alguns minutos, mas eu vou trazer um resumo para atiçar um pouquinho a sua curiosidade, tá? Se você for lá em Daniel no capítulo 9, você vai encontrar essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fala sobre esse tempo que estava se cumprindo agora em Cristo, né? Que era a vinda do Messias. E ali, o anjo Gabriel, informa a Daniel que 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então ali eram 70 semanas, certo? Lembrando que em profecia a gente tem um termo ali, não para toda a Bíblia, tá? Então apenas livros proféticos, apenas quando é voltado à profecia, nós temos uma conversão de alguns termos, porque afinal profecia ela ali é um enigma a ser revelado para nós, certo? E essa profecia também é um enigma que nós temos que decifrar alguns pontos. Então ali a gente encontra em Ezequiel 4:6 falando que um dia corresponde a um ano em profecia. Então as 70 semanas, ou seja, se você juntar 70 semanas e transformar em dias, são 490 dias. Seriam 490 anos. Essa profecia, então, essa primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs tem 490 anos, que são destacados, que é um período desses 2.300 dias. E quando começa esse período? Está lá em Daniel 9:25, que fala que a partir do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha. Haverá 7 semanas e 72 semanas, ou seja, 69 semanas ou 483 anos, né?
Então, desses períodos de 490 anos, se iniciaria ali no decreto, e esse decreto, houveram 3 decretos, né? Quando você vai lá para Esdras e Neemias, você vê que houve 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Primeiro para o templo, depois para os muros, né? Ali para a parte um pouco mais de infraestrutura. Mas é apenas no 3º decreto, ali no ano de 457 a.C., que o rei Artaxerxes emite um decreto restabelecendo Jerusalém como uma nação. E vê ali, ó, a promulgação que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Ou seja, não só reconstruir fisicamente, mas restaurar Jerusalém ao que era antes, uma nação, um povo, uma sociedade ali. Então, foi esse decreto 3º, em 457, que começou a valer os 490 anos. Esse período de 490 anos, que estão dentro de 2.300 tardes e manhãs, tem um período de 483 anos, que até que vem o líder, né, o ungido. Então, esse período que cai, sabe quando? 27 depois de Cristo, que é quando ocorre ali o batismo, né, de Cristo Jesus, o batismo de Jesus, que dá o início oficial ao seu ministério, que dá o início oficial à sua missão aqui nessa terra. Então, de 457 antes de Cristo, você adiciona 483, dá 27 depois de Cristo. E ali depois fala que ele continua, né, em Daniel 9, 27, fala assim, ó, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, 7 dias, 7 anos. Mas o ministério de Cristo não teve 7 anos, né? Mas aí continua no mesmo verso. Por 7 anos, depois que o Salvador deu início ao seu ministério, eu tô falando aqui coisa que tem. E ali continua, né? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, 7 dias no meio da semana, 3 dias e meio. Ou seja, 7 anos, meio, 3 anos e meio. Que foi o período ali que acontece a morte de Cristo na cruz. Então, desde o início do seu ministério, passa 3 anos e meio, Cristo morre ali na cruz, né? Cumprindo ali o plano de salvação. E depois de 3 anos e meio é quando acontece o apedrejamento de Estevão, que ali marca o fim do povo hebreu, né, como povo ali escolhido para ser o exemplo para toda a terra, para ser escolhido ali como o povo a ser seguido, né? Então agora o povo hebreu, os judeus, perdem esse privilégio, porque eles rejeitam completamente a mensagem de Cristo, do Salvador, e ali essa mensagem agora se espalha para todo mundo, porque os discípulos são espalhados pela perseguição e várias nações ali recebem esse evangelho de modo completo através da missão do evangelismo. Oi, Fanny, tudo bem? Como que você tá? Quanto tempo, não? A Fanny é uma grande amiga lá de São Caetano do Sul, né? A colega de trabalho ali. E é uma pessoa muito incrível, né? Quem teve a oportunidade de conhecer sabe quão legal ela é. Oi, Fanny, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Vamos lá, continuando aqui. Falando sobre Daniel, né? Então, depois desses anos, então ali a profecia. E é incrível como que Daniel já havia falado sobre isso, sobre a vinda do Messias. Eu vou parar de falar sobre números, anos e profecias, que embola mesmo, tá? Embola bastante, mas vamos lá. Depois disso a gente entende algumas coisas, a gente tira algumas lições. Os judeus, eles receberam essa profecia, eles estudavam essa profecia. Havia ali os rabinos, os sábios da lei, os mestres, que eles estudavam constantemente sobre a lei de Deus, que eles estudavam constantemente ali sobre tudo que haveria de acontecer. E eles estudaram Daniel, né? Eles estudaram o livro de Daniel. Então eles sabiam quando o Messias viria. Só que pelo seu orgulho, pela sua seu ego inflamado, por eles acharem que estavam sempre certos, com a razão, eles acabaram se esquecendo sobre pequenas questões, eles acabaram deixando de lado essa parte tão importante que Daniel havia falado, e o Messias veio e eles não perceberam que o tempo havia se cumprido. O próprio Cristo cita, né, o profeta Daniel e as profecias que Daniel dá,
falando ali meio que chamando o povo para entender, né, que o tempo havia chegado, que o tempo estava se cumprindo nele. Só que essa é a questão, quando nós lemos já com uma vertente pré-estabelecida, quando lemos querendo achar algo que nos aponte para uma resposta pré-determinada, eu não leio com o espírito aberto, ou com a cabeça aberta, buscando o que Deus quer falar, né? Eu acabo colocando já minhas pretensões e o meu querer ali na palavra de Deus. Quando eu faço isso, nada dá certo. Então, assim, quando você for estudar a Bíblia, abra o seu coração, abra a sua mente, deixe que o Espírito Santo te ensine, fale com você e traga ali o que você precisa. E saiba também que, por mais que a vida esteja difícil, assim como estava com João Batista, por mais que as coisas não estejam acontecendo do modo como você gostaria, Deus não dá uma luta em vão para os seus filhos. Deus não faz nada para os seus filhos que não tenha um propósito. Saiba que há um propósito, sim. Se nós conseguíssemos ver o quadro geral, o plano de salvação e a nossa vida inserida nesse plano de salvação, tudo faria muito sentido. Mas nós apenas vemos partes, fragmentos de um todo. Mas um dia eu tenho certeza que Ele vai revelar para mim e para você por que tanto sofrimento aconteceu na nossa vida, por que tantas coisas ruins aconteceram na nossa vida, qual o propósito disso tudo. E quando a gente entender o plano de Deus, a gente vai agradecer e falar assim, ainda bem que o Senhor fez assim. De outro modo, não seria tão bom. Então que nós possamos confiar inteiramente nesse Deus, abrir o nosso coração para estudar a sua palavra e entender que Ele tem o melhor para nós. Planos perfeitos, planos de salvação para mim e para você. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido aqui da live e que você possa continuar assistindo. Tem as outras lives no YouTube, no Instagram. Curte, se inscreve, comenta, sinta-se à vontade para participar também e para ler a Bíblia e tirar as suas próprias lições. Tá? Aqui eu trago as lições que eu tiro sobre o que eu li. Espero que você leia e tire as suas lições também, ali inspirado pelo Espírito Santo e seguindo o que a Bíblia fala, usando a Bíblia como guia, como bússola para você encontrar o caminho certo para suas decisões. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima live, no próximo vídeo.